Olá, passando para responder mais uma pergunta, né? Agora a pergunta da Graça Grace. A Graça escreveu um post, né? Lá no grupo pedindo para que sanasse, né? Essa dúvida dela, que ela vê muito falar, mas que ela tinha essa dúvida e se eu podia esclarecer. Então ela me perguntou o seguinte: Ana, é possível falar com o espírito através de aparelhos? Gente, eu vou dar para vocês assim o meu entendimento e aquilo que eu já vi, né, na doutrina, né, e nas experiências aí de outros médiuns também falando, né? Então é um geral que eu vou dar e espero que seja elucidado, né, essa dúvida aí da Graça. Então, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Primeiro, vocês precisam entender, né, que nós, embora estamos na matéria, na carne, no corpo físico, nós somos espíritos, né? Nós somos aquilo que nós vibramos, nós somos vibrações. Assim como funciona um rádio, uma televisão, né? Que sintonizam em um determinado canal pela vibração que passa, né? Então ali nos é canalizado, né? Aquela imagem que transpassa para a gente aquilo de fato que eles desejam passar, né? Isso no caso da televisão, no caso do rádio, da audição. Então tudo é vibração, são correntes vibratórias. E nós também somos vibração, né? Nós somos espíritos. Lembra que a gente precisa ter, para que a gente tenha um dia a dia em harmonia, a gente precisa ter uma vibração elevada. Lembra de eu já ensinando isso? Então essa vibração elevada nada mais é do que ondas, né? Do que correntes aí, né? Que se formam e transpassam a vibração inerente àquela corrente. Então, é perfeitamente possível comunicação com os espíritos através de vários aparelhos. Eu não sou especialista nisso, né? Não sou expert no assunto, né? Mas Chico Xavier já falava, e me parece que essa foi até uma das dúvidas de alguns lá nos comentários, né? Que Chico Xavier falava que no futuro haveria sim comunicações com os espíritos através de inúmeros aparelhos, né? Então essas comunicações são possíveis por essas ondas, por essas vibrações que eu acabei de explicar para vocês. Só que o que acontece? Tudo é feito de uma forma gradual, né? De acordo com o entendimento terreno. É sabido que terá, lógico, a comunicação com os espíritos cada dia que passar, cada tempo que a Terra conseguir adentrar na regeneração, muitas coisas vão vir à tona, né? Muitas coisas vão aí aparecer. O contato com os espíritos é uma delas, né? Porque vai existir outros contatos. Mas isso depende muito do nosso entendimento. Hoje, né? O que a gente consegue através desses aparelhos é captar energias. Talvez um espírito com mais entendimento ou com mais elevação consiga aí, né, materializar alguma fala, talvez de uma frequência de um rádio, de uma televisão, de um telefone, né? Isso é fato que pode existir, né? Mas ainda nós estamos engatinhando, né, nesse quesito. Mas a partir do momento que nós tivermos entendimento para isso, as coisas vão sim acontecendo. Esse véu vai sendo retirado da nossa face, né? Cada dia que se passar, cada entendimento que nós tivermos,
né, a comunicação vai se aproximando cada vez mais. E haverá, né, com certeza, isso é na Terra regenerada, né, haverá sim uma comunicação muito mais fácil por muito mais pessoas, né, não necessariamente precisando aí ter uma mediunidade ostensiva e outros não, porque a ostensividade dessa mediunidade vai se estender a todos, né? Mas para isso nós precisamos de compreensão, né? A Terra, o mundo ainda é muito primitivo. É fato que desde quando Chico começou, Divaldo começou, né? Eles passaram por muito mais não problemas, mas por muito mais dificuldade do que os médiums de hoje passam, né? Porque embora ainda haja todo até mesmo um preconceito em cima da doutrina espírita, a doutrina espírita ela é bem mais aceitável hoje do que naqueles tempos, né? Onde o catolicismo imperava de uma forma assim, 100%. Né? Vamos dizer assim. E hoje as pessoas, apesar de um número ainda pequeno, têm a mente muito mais aberta, né? As pessoas precisam entender que a doutrina espírita nada tem a ver com a questão de magia negra, com a questão de fazer o mal para o outro, né? As pessoas fazem essa conexão indevida, né? E até covarde, porque muitos não conhecem a doutrina e a julgam por isso. Então, a gente tem que frisar o seguinte: a doutrina espírita, primeiro, que não é religião, né? E segundo, que a doutrina espírita está aí para fortalecer o bem, para fazer parte da corrente do bem, para levar um pouco de entendimento, consolo e conforto a cada um. Tá? Mas isso, à medida que a nossa mente for se abrindo, o entendimento for chegando, as coisas irão sim acontecer, tá? Então, hoje em dia é possível que se tenham essas comunicações, é possível, né? Mas não é conversar igual a gente está conversando, né? Porque quando a Maria fala aqui, a Graça Grace fala que é possível falar com o espírito através de aparelho, você não conversa como se estivesse no telefone, né? Nós ainda não temos o entendimento para isso. Poderia já acontecer? Poderia. Não acontece por quê? Por tão primitivo que somos e tão sem entendimento, né, quanto ao assunto. Então, a gente precisa ter entendimento sobre esse assunto para que as coisas aconteçam, um amadurecimento, né? Não adianta querer ensinar uma coisa de adulto para uma criança, né? Porque ela ainda não tem entendimento, não tem todo um cognitivo formado para poder entender. E a mesma coisa somos nós, né? Não adianta vir com coisas que fogem do nosso entendimento e que de uma certa forma foge, né, entre aspas, da nossa realidade, né? Nós somos muito primitivos e sem entendimento. Então, para que isso se avance, para que isso aconteça, o que é necessário? É necessário que se tenha entendimento. E o entendimento vem com o quê? Com a educação espiritual, que é tão necessário a todos nós. Tá bom? Então, é possível comunicação? Sim, mas não é conversar, né? São pequenos fragmentos, captação de energias, né? Existem aparelhos para isso. Eu não sou expert, não entendo nada desse assunto, mas sei e tenho consciência de que existe, tá? Mas nós vamos avançar à medida que a consciência humana também avançar, tá bom? Mas a gente crê, né, que lá na Terra regenerada, ou talvez um pouco antes dela, né, quanto mais a gente caminha, mais pessoas vão começar a ter acesso a esse mundo, né, espiritual, e vai se tornar então uma coisa incontestável, porque estará aos olhos de todos nós, mesmo estando na matéria, tá bom? Então eu espero, né, no geral, né, essa pincelada que eu dei, espero aí então ter sanado a dúvida de vocês e da Graça, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês.